Salmo 133. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes, é como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, eu vejo aqui nesse versículo, eu quero dar a seguinte aplicação para esse texto aqui. Está falando que é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba. E diz que ali nesse ambiente, nesse tipo de ambiente, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então eu vejo, irmãos, que é causa e efeito. Deus ordenar a bênção e a vida para sempre é o efeito, mas o que causou isso é viverem unidos os irmãos. Se nós queremos uma igreja onde Deus ordena a bênção e ordena a vida para sempre, nós precisamos chocar isso num ninho. E esse ninho é a unidade. Viverem unidos os irmãos. O fruto disso é Deus ordenar a vida e a bênção. Mas esse ninho de unidade, irmãos, ele precisa de dois ingredientes indispensáveis para a gente conseguir chegar nesse resultado de Deus ordenar a sua vida e bênção, que é o que ele está falando aqui, no versículo 2: óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba. E eu quero dar a seguinte aplicação para isso daqui, irmãos. Óleo sobre a cabeça fala de sabedoria. Por que óleo sobre a cabeça fala de sabedoria? Porque é na cabeça onde a gente armazena a sabedoria, a nossa sabedoria. E para viver unidos os irmãos, é indispensável a gente ter sabedoria. Não tem como viver em unidade sem sabedoria, não tem como. Porque para você conviver com pessoas diferentes em unidade, você precisa ter sabedoria. Sabedoria para você entender que as pessoas são diferentes de você, que elas não precisam ser igual a você, ter o mesmo dom, pensa diferente de você. Você precisa ter sabedoria para conviver com pessoas que pensam diferente de você. Ter sabedoria para você selecionar suas palavras que você diz para o irmão. Precisa ter sabedoria para conviver em união. Se nós queremos uma igreja onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, nós precisamos de unidade. Mas para viver unidos os irmãos, nós precisamos de sabedoria. Para ter essa unidade, unidos os irmãos. Nós precisamos ter sabedoria para selecionar as palavras que nós falamos uns para os outros. Você é burro. Você não faz nada direito. Ah lá, tá vendo de novo você fazendo isso, seu tonto. O que está acontecendo aí? Está faltando sabedoria nessa unidade. Para selecionar as palavras. Lembra? Não saia da vossa boca a palavra torpe, mas somente aquela que produz edificação, promove edificação nos ouvintes. Nós vamos ter sabedoria para viver unidos os irmãos. Por que você acha que a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua? Porque você pode matar um irmão dependendo com aquilo que sai da sua boca. Tem o testemunho do Daniel Gottfriedson, filho do John. Eu vou contar isso aqui porque ele conta publicamente no canal, até lá no canal Jesus em Mim. Ele conta que os irmãos lá em Porto Alegre estavam numa comunhão, assim, numa casa, e ele gosta de cantar e tocar. O Daniel Gottfriedson, o filho do John, né? E ele estava tocando e cantando, os irmãos todos cantando, adorando a Deus junto, até chegar a pizza, né? Aí chegou a pizza, eles pararam a música, comeram. Aí a hora que eles estavam indo embora, o Daniel estava passando assim pelo corredor, assim, tinha duas irmãs conversando assim. Você ouviu a voz dele? Que feia! Não dá para ouvir ele cantando. Pelo amor de Deus, misericórdia, é muito feia a voz dele. E ele passou, ele escutou. Aí ele acolheu aquilo dentro do coração dele. Ficou anos e anos e anos enterrando o dom e o talento dele, porque ele acolheu isso dentro do coração dele. Gerou revolta, complexo de inferioridade,
senso de nulidade, tudo, inaptidão. Porque ele acolheu. Por que a Bíblia fala em Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua? Então, nesse contexto de igreja que nós vivemos, família, nós temos intimidade uns com os outros, nós precisamos ter sabedoria para conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que têm tons diferentes, que têm perspectiva diferente do mesmo propósito. As nossas diferenças não é uma competição, agrega para o mesmo propósito. Nós precisamos ter sabedoria de entender que os irmãos pensam diferente de mim, e saber conviver em unidade com pessoas que pensam diferente de mim, selecionar bem as palavras que eu digo para os irmãos. Precisamos ter sabedoria, olho sobre a cabeça, para viver unidos os irmãos, precisamos de olho sobre a cabeça, sabedoria do alto, para conviver uns com os outros, para conviver em unidade, em união com os irmãos. O outro ingrediente que eu vejo aqui, que ele fala, é olho sobre a barba. Barba fala de maturidade. Olho sobre a barba. Nós precisamos ter maturidade para viver em unidade. Olha só, unidade é para gente madura. Unidade é para gente madura. Você imagina aqui comigo, pega 2 crianças de 5 anos e dá um brinquedo para as duas e põe elas ali no quarto. 30 minutos. Volta 30 minutos ali depois, essas 2 crianças. Como é que a gente vai encontrar elas? A gente vai encontrar elas assim? Eu prefiro você em honra, meu irmão. Como que a gente vai encontrar eles? Se mordendo, se arranhando, puxando o cabelo, gritando, chorando. Por quê? Porque eles não têm maturidade para conviver com pessoas diferentes. Não tem maturidade para viver em união. Unidade é para gente madura. Nós precisamos de sabedoria e maturidade para viver uns com os outros. Unidade é para gente madura, que tem sabedoria. Às vezes a gente mede o irmão a partir de mim. Eu leio 3 capítulos, ele não lê, então ele não serve. Aí a gente já descarta o irmão, que Jesus morreu por ele na cruz. Só porque ele não lê 3 capítulos. Eu estou medindo ele a partir de mim. Ele não tem que ser parecido comigo. Ele tem que ser parecido com Jesus. Jesus é a unidade de medida. A gente tem que ter sabedoria e maturidade para conviver em unidade. Se nós queremos uma igreja onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, nós precisamos olho sobre a cabeça e olho sobre a barba. Sabedoria e maturidade para conviver unidos, os irmãos. Amém, irmãos? Amém. Mais um texto. Hebreus capítulo 10, ainda dentro da unidade, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Que pecado sério é esse? O versículo anterior explica. O que diz o versículo anterior? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí no versículo 26 ele explica. Porque, está vendo que no versículo 26 ele começa com uma palavra explicativa? Porque ele está explicando o versículo anterior. Só que acontece que a sociedade bíblica colocou um título entre o versículo 25 e o 26. E aí a gente acha que ele chegou no 25 e esgotou o assunto, e no 26 ele começa um assunto novo, mas não é.
Ele está continuando o assunto. No versículo 25 ele fala, não deixe de congregar como é costume de alguns. No versículo 26 ele explica, porque se você cometer esse pecado voluntariamente, deliberadamente, já não resta mais sacrifício pelos teus pecados. É aquela pessoa que decide, consciente, eu não vou mais congregar. Alguém está tão cauterizado que a pessoa já Exatamente. Então o versículo 26 ele está explicando o versículo 25. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque se você cometer esse pecado voluntariamente, consciente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Então nós precisamos, irmãos, ter isso, uma convicção blindada dentro de nós, sobre congregarmos, estarmos juntos. Agora, para congregar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos planejar a nossa semana de tal modo que a gente consiga ir em todas as reuniões, em todas as atividades da igreja, para a gente congregar. Eu sei que nós temos assuntos pessoais e familiares para resolver e faltar da reunião, mas você já percebeu que os líderes e os discípulos fiéis, eles fazem os arranjos necessários para não faltar da reunião? Eles planejam a semana deles de tal modo que eles não faltam, que eles estão sempre congregando, estão sempre junto com os irmãos, na igreja, nas casas e na reunião geral. Os líderes e os discípulos fiéis, pode perceber, eles fazem os arranjos necessários para não faltar, apesar dos problemas e compromissos familiares e pessoais que todo mundo tem para resolver e todo mundo tem essas atividades. Márcio, numa ministração eu vi, né, foi falado que um dos primeiros sintomas do pecado é deixar de congregar, né? Talvez pela pessoa se subjugar, não se achar que deve estar lá no meio, atrair mentiras para dentro dela, os pensamentos dela, né? E se achar incapaz de estar lá. Ou também de não ter prazer de estar com o corpo de Cristo, né? Você achar melhor até também, né? Tem muito defeito aqui que eu vou viver minha vida de igreja aqui sozinho. Eu conheço pessoas assim. Está faltando sabedoria e maturidade. Então, a palavra fala bem claro aqui a respeito de congregar. Mas Márcio, aquele irmão é difícil. E agora? O que eu faço? Tem uma ferramenta poderosa para resolver isso daí, chamada perdão. Perdoa. Mas ele fez de novo. Perdoa. Mas ele fez de outra vez. Perdoa. Mas ele fez de novo. Perdoa. Mas ele é difícil. Perdoa. Você já percebeu que Jesus categorizou o perdão em 3? Jesus condicionou o perdão. Qual é a condição do perdão? Se você perdoar os homens as suas ofensas, Deus Pai perdoa as tuas. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vai perdoar as tuas. É uma condição. Você tem falhas, pecados na sua vida? Tem. Você quer ser perdoado por Deus? Quero. Então perdoa os outros. É uma condição para você ser perdoado, é você dar perdão para as pessoas. É uma condição, está escrito isso em Mateus capítulo 6, do 14 ao 15. Jesus condicionou o perdão. É uma condição para você ser perdoado por Deus, é você dar perdão para as pessoas. Você perdoar as pessoas, você perdoar aqueles que te ofenderam. É uma condição. Aí Jesus também quantificou o perdão. Essa é a segunda categoria do perdão. Jesus quantificou o perdão. Qual é a quantidade de perdão? 70 vezes 7. Quanto que dá isso? 490? Por dia para cada um. Então, Marcos, amanhã de manhã eu já coloco 490 perdão de crédito para você. Amanhã. E depois de amanhã já tem mais 490 lá de crédito já. 6 horas da manhã você já tem lá de crédito. 490 perdão. Foi Jesus que disse. Jesus condicionou o perdão. Jesus quantificou o perdão. A quantidade está em Mateus 18, do 21 ao 22.
E Jesus qualificou o perdão. Qual é a qualidade de perdão que a gente tem que dar para as pessoas? Do íntimo. Lembra Mateus 18:35? Se do íntimo você não perdoar as pessoas, os homens as suas ofensas. Mateus 18:35. Então Jesus condicionou o perdão, quantificou o perdão e qualificou o perdão. A condição para Deus perdoar as nossas ofensas é perdoar os nossos ofensores. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 490 por dia para cada um. Qual é a qualidade do perdão que eu tenho que dar? Oh, foi mal aí, beleza? É nóis, ó. Não, não é assim. É do íntimo, é de verdade, não é da boca para fora de qualquer jeito. Tem que perdoar do íntimo, tem que ter qualidade esse perdão. Eu te pergunto, você é ruim de perdoar, não? Pode ser soberbo. Normalmente a pessoa humilde tem mais facilidade de perdoar. O soberbo guarda rancor. Fica rosnando, né? Aí vai ver o que é bom. Grudar no pescoço. Tem que perdoar, meu irmão. Perdoa. Ah, mas ele fez de novo. Perdoa. Mas ele fez outra vez. Perdoa. Mas ele repetiu o mesmo. Perdoa. Só aquele de confirmação, esse do íntimo é aquilo que, por exemplo, o irmão fez alguma coisa contra mim, não é só liberar o perdão, mas ter isso convicto dentro de mim, né? Tipo, não guardar esse sentimento de rancor, né, sobre aquela pessoa. Por mais que você tenha dito, te perdoo, a pessoa tá tranquila lá, você fica com aquele sentimento, né, com a pessoa, né? Exatamente. Ah, Márcio, mas eu não consigo apagar da minha memória. Na minha opinião, sem a pretensão de que a minha impressão seja a verdade, tá? A minha opinião é que quando o perdão não é significado de esquecer. Porque eu lembro de coisas que as pessoas me ofenderam, não apaga do meu HD. Isso está na minha memória, mas não me dói mais. Eu perdoei. Na minha opinião, perdoar não é esquecer. Você se lembra, mas aquilo não dói mais em você. E essa memória não interfere na amizade que você tem com essa pessoa. E nem um pouco. Para mim, é aí que você consegue medir se você perdoou ou não. Eu lembro das coisas que eu fui ofendido pelos irmãos. E que eu ofendi eles lembram. Mas isso não me dói. E isso não me afasta, eu não fico ressentido do mal, eu tenho mesmo, não mudou a amizade, continua a mesma, igualzinho, como se não tivesse acontecido antes. Mas está aqui na memória, não apaga. Não tem como eu formatar o HD. Minha impressão, tá? Sem pretender que isso seja a verdade. Eu tenho coisa na minha vida que eu lembro que eu não me dói, não interfere na minha amizade, está aqui. Não jogo na cara, obviamente, se ficar jogando na cara, ficar relembrando, levantando esse defunto, obviamente, faltando perdão aí, né? Aí é significado que está faltando perdão. Você perdoou, você não usa, você não joga mais na cara aquilo que ele fez lá atrás, né? Você perdoou. Mas Márcio, aquele irmão pecou contra mim, e agora? O que eu faço? Mateus 18:15. Mateus 18:15. Olha o que Jesus fala aí. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. 16. Se, porém, não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas pessoas, não é testemunhas. Pessoas. Para que, pelo depoimento de 2 ou 3, agora sim eles são testemunhas. Toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Márcio, o que Jesus está falando aí? Exatamente isso daí, meu irmão. Se teu irmão pecou contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, por exemplo, o Marcos pecou contra mim. Jesus está falando para eu ir lá arguir ele entre nós dois só. Mas ao invés disso, o que eu faço? Eu vou no Arthur e falo assim: Arthur, você viu o Marcos? Ele fez isso, isso, isso e isso. Depois fala que é discípulo. É discípulo nada, depois fica ministrando louvor. Você viu? É discípulo nada, fez isso e não é nada. Aí eu vou no Bruno. Ô Bruno, você viu o Marcos? O Marcos fez isso, isso, isso e isso. Depois fala que é discípulo. É nada, ovelha, lobo vestido de ovelha. Charlatão, depois fica ministrando louvor. Não é discípulo nada. Você viu? Ele fez isso, isso, Bruno. Tem um nome isso. Fofoca. Eu montei uma gangue dentro da igreja contra o Marcos. Formação de quadrilha, tem que chamar a polícia, é caso de polícia. A gente faz justamente o contrário do que Jesus mandou aqui. Se ele pecar contra mim, eu não vou contar para ninguém. Eu vou contar para o meu discipulador, vou contar para o Lenilson. Não tem que contar para ninguém. É você e ele. Agora, eu percebi um erro que nós temos cometido nisso daqui. Não sei se... Campo Belo e São Paulo não acontece. Não, é só em Agudos. É só em Agudos. Mas eu percebi um erro que a gente comete nisso aqui. A gente exige maturidade daquele que ouve, mas não exige maturidade daquele que está falando. Aquele que ouve, aquele que pecou, eu vou largo entre ti e ele só. A gente exige uma maturidade dele escutar a minha repreensão. Mas não se exige a mesma maturidade daquele que está falando. Porque tem que falar a verdade em amor. Eu não posso chegar lá com o profeta que arranca a cabeça, pulando com os 2 pés no peito, ofendendo, descarregando meus poços de carência em cima dele. Não é assim. Não é assim. Entende? Se a gente exige maturidade daquele que está ouvindo a repreensão, tem que se exigir a mesma maturidade daquele que está indo lá repreender. Que aquele que está indo lá repreender não pode falar de qualquer jeito, tem que ser a verdade em amor, Efésios 4,15. A verdade só é verdade se for acompanhada de amor. Senão ela deixa de ser verdade. Então, ele pecou contra mim, como que eu tenho que ir falar com ele? Eu tenho que ir lá e falar assim: Marcos, ontem você me chamou de magrelo. Em público. Eu gostava. Fui eu que chamei. Em público. E eu me senti humilhado por você publicamente. Por favor, Marcos, eu valorizo muito a tua vida, eu amo você, você é meu irmão, você é meu amigo. Eu gostaria de pedir, por favor, se for possível, você só não fazer mais isso, mas isso só foi um detalhe. Você tem muitos pontos positivos e porque eu valorizo muito a sua vida, eu vim aqui falar com você. E porque o amor que eu sinto por você me obriga a ser sincero. Eu não quero aqui arrumar confusão e descarregar minhas raivas, muito pelo contrário. Só gostaria de pedir, por favor, para que você mude a sua frase quando estiver em público. Eu me senti mal, eu não gostei. Eu tenho certeza que você me ama, que você é meu irmão, você é meu amigo, você me considera. Eu tenho certeza que isso não vai ser um problema para você não falar isso mais de mim em público. Pronto, falei a verdade em amor. É diferente de eu ir lá soltar os cachorros em cima dele.
Você falou quem você pensa que você é. Depois fica ministrando. Né? Tá bom, deixa eu ver. Não é assim que fala. Não é assim que fala. É a verdade em amor. Eu vou lá valorizar o meu irmão, considerar o meu irmão. Se ele reagir mal, bater na mesa, chutar a cadeira, virar a escrivaninha, não é nada, Márcio, seu mentiroso, você está me perseguindo, você está com inveja, não sei o quê. Você é magrelo mesmo? Você é magrelo mesmo. Aí o que eu vou fazer? Opa, parou por aqui. Parou por aqui. Calma aí, Arthur, rapidinho. Parou por aqui. Não vou ficar debatendo, argumentando. Acabou aqui a conversa. Ele não me conheceu, eu não vou ficar argumentando. Acabou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chamar 2 pessoas. Eles não sabem de nada. Eu não vou armar eles antes, previamente. Eu não vou armar os 2 aqui, ó. É o seguinte, eu fui lá repreender o Marcos, porque ele me chamou de magrelo, ele não reconheceu, chutou a cadeira, virou a mesa e quebrou o violão. Fiz outra, fiz gangue. Eles já vão predispostos a condenar o Marcos. Não é assim. Eu vou chegar e vou falar, Dani e Gaúcho, vamos lá bater um papo comigo, com o Marcos? Mas o que é? Não, vocês não precisam saber, vocês vão saber ali na hora. Na hora ali vocês sabem. Aí senta eu e o Marcos e os 2 vai ficar assistindo. Eles vão julgar como eu vou falar e o que eu vou falar, se é legítimo. E o comportamento, a reação dele. Aí eles vão ser testemunhas. Por isso que Jesus fala aqui, chama 2 pessoas. Depois do depoimento, eles vão ser testemunhas. Do que eu falei, do como eu falei e de como ele reagiu. Aí eu vou lá e chego, Marcos, eu valorizo muito a sua vida, meu irmão. Por favor, eu queria pedir para você, ontem você me chamou de magrelo na frente de todo mundo, eu me ofendi, por favor, já é a 5ª vez que você está fazendo, é legítimo, não é que eu estou argumentando, vamos supor que já tenha sido a 5ª vez, eu perdoei, mas é a 5ª vez, entende? Pô, já está legítimo, eu preciso já, alguma coisa precisa ser feita, então eu vou lá, e tal, mas você é muito precioso, eu te valorizo, eu amo a tua vida, você é meu irmão, você tem muitos pontos positivos, e esse pontinho aqui é um ajuste que precisa fazer, que não apaga todos os seus pontos positivos. Eu gostaria de pedir, por favor. Aí ele vai lá, chuta a cadeira de novo, quebra o violão, arrebenta as cordas do baixo e quebra a bateria. Eles foram testemunhas do que eu falei, se foi legítimo ou não, se eu tô dodóizinho, e como eu falei, e como é que foi a reação dele. Aí eles foram testemunhas, e eles não estavam armados de antemão, eles estavam neutros, e foram testemunhas de tudo. Aí o Marcos não ouviu, ele é tão duro que ele não ouviu o irmão, e não ouviu 2 testemunhas, 3 vozes não foi suficiente. Aí Jesus fala que tem que partir para a 3ª instância, dizer à igreja. Se ele for tão duro, mas tão duro que nem a igreja ele ouvir, a voz da igreja, da congregação falando, meu irmão, reconhece, você está errado, pede perdão e muda, acabou, resolveu. Mas ele é tão duro, que nem a voz da congregação, não é irmão, não é dos nossos. Se você for ler as epístolas apostólicas de Paulo, de Pedro e João, você vai perceber que aqueles que se diziam ser irmãos e andavam desordenadamente no meio da igreja, eles não eram bem-vindos na comunhão. E isso daqui ele é uma prevenção contra um câncer no meio da igreja chamado fofoca. Fofoca. A pessoa está fora da igreja quando chega aqui no 3º ponto? A Bíblia fala para considerar como gentil e publicano. É campo missionário, tem que se converter.